A prática de resumo de textos exige habilidades que precisam ser desenvolvidas juntamente com o processo de leitura. Hoje eu trouxe para vocês justamente um exemplo de texto didático voltado à disciplina de literatura. Vamos lá, olha só. Uma das características, a linguagem do modernismo. O primeiro passo, então, vamos identificar a temática do texto. É preciso saber exatamente do que o texto trata. Quando eu percebo o título do texto, eu vou precisar analisar o meu texto justamente na perspectiva da qual condiz o título. Uma das características mais marcantes da literatura do modernismo é a despreocupação com os padrões formais da língua portuguesa. A linguagem modernista é coloquial e espontânea e, por isso, não obedece às prescrições da norma padrão. O modernismo reduziu no Brasil a distância entre a língua falada e escrita, renegando desse modo o preciosismo vocabulário e a sintaxe de momentos anteriores. Vocês perceberam que a perspectiva do texto é, como eu falei, um texto didático literário, um texto teórico sobre literatura. Então, nós precisamos entender, antes de tudo, qual é a essência do nosso texto. Vamos lá. Se vocês perceberem, somente a partir de a linguagem modernista é coloquial e espontânea. E por isso, não obedece às prescrições da norma padrão. Perceberam que só a partir desse momento o texto começou de fato a definir literatura modernista, a linguagem da literatura modernista? Vejam, a definição ocorre justamente pela presença do verbo ser, né? Então é preciso ficar muito atento. Nos seus textos você pode justamente evidenciar os pontos mais importantes pela presença do verbo ser, o verbo de ligação. O modernismo reduziu no Brasil a distância entre língua falada e escrita, renegando desse modo o preciosismo vocabulário e a sintaxe de momentos anteriores. Lembrem-se que eu vou extrair do texto apenas o que de fato é importante, apenas o que de fato importa. Até porque, se nós vamos resumir um texto, eu não posso trazer à tona elementos que não serão favoráveis para a revisão, elementos que não serão favoráveis para a minha construção textual. Então, olha só, o modernismo reduziu no Brasil a distância entre língua falada e escrita. Então, já sabemos que o texto trata justamente sobre modernismo. Nós podemos ir direto para reduziu a distância, né, entre língua falada e escrita, renegando desse modo o preciosismo vocabulário e a sintaxe de momentos anteriores. Seja importante também, renegando o preciosismo vocabular e a sintaxe de momentos anteriores. Esses momentos anteriores fazem referência justamente a outros momentos literários, a outras estéticas literárias que possuíam ali a sua valorização da forma, o culto à forma, como nós temos lá, por exemplo, no parnasianismo. Isso mesmo. Vamos lá. Pessoal, eu vou apagar aquilo que eu não sublinhei e vamos tentar entender como que o texto fica. Veja. Então, uma das características mais marcantes da literatura do modernismo é a despreocupação com os padrões formais da língua portuguesa. Trata-se de uma constatação interessante no texto didático, não no seu texto. A linguagem modernista é coloquial e espontânea e, por isso, não precisamos apagar aquilo que nós sublinhamos, não obedece às prescrições da norma padrão. Quando estamos falando as prescrições da norma padrão, estamos falando então da gramática, né? Da gramática da norma padrão, certo? Então o modernismo reduziu no Brasil, eu preciso retomar modernismo? Não é? Eu já sei que o texto trata de modernismo. Reduziu no Brasil a distância entre língua falada e escrita, renegando o preciosismo vocabular e a sintaxe de momentos anteriores. Vamos ver como é que ficou o nosso texto agora, depois de apagar esses pontos que nós não sublinhamos?
A linguagem do modernismo. A linguagem modernista é coloquial e espontânea, não obedece às prescrições da norma padrão e reduziu no Brasil a distância entre língua falada e escrita, renegando o preciosismo vocabular e as sintaxes de momentos anteriores. Perceberam que o texto ficou mais enxuto? O texto ficou mais objetivo? Né? Esse é o objetivo de um resumo. Tornar o texto mais objetivo, tornar o texto mais enxuto. Até porque você irá revisá-lo, irá estudá-lo novamente. Então, é mais interessante que você utilize o seu material para as suas revisões do que você ter que retomar todas aquelas demandas constantes lá nos textos didáticos, né? São importantes para o primeiro contato com a matéria, para tirar dúvidas, mas no momento do seu estudo individual você precisa desenvolver a capacidade de resumir textos. Até a próxima aula. Escrevam aí embaixo quais os conteúdos ou qual conteúdo vocês gostariam de ver aqui. Até mais, pessoal. Obrigado.